Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Givanildo e essa é a disciplina de gestão de projetos. Estamos na aula 3. Então, nós vimos projetos históricos e conceitos básicos, o ciclo de vida e as fases de um projeto. Na semana passada, na última aula, a gente viu o Instituto de Gerenciamento de Projetos e a gerência de riscos. Hoje a gente entra com gerência de projetos, item bastante importante. E também vamos tratar um pouquinho sobre governança de projetos. É muito importante, então, que vocês acompanhem o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Todas as atividades que a gente tem lá, elas são atividades, algumas semanais, outras quinzenais. Façam os exercícios, o estudo de caso, sempre dentro dos prazos, para que vocês tenham a frequência e a nota, né? E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês têm os contatos aqui, é bastante importante. Vocês podem acessar diretamente ali pelo Ava, que daí quando vocês marcam ali o professor lá no @Givanildo, eu recebo o e-mail, a gente pode conversar. Ou também tem o e-mail aqui do EAD, que é ead@unochapecó.edu.br, em caso de algum problema com o sistema, com o software, alguma coisa desse tipo, né? Então, na última aula, a gente tratou sobre o Instituto de Gerenciamento de Projetos. As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos são aquelas 10 áreas. E apresentamos para vocês o PMBOK, que é o Guia das Melhores Práticas em Gestão de Projetos, né? Esse manual é o corpo de conhecimento existente em gestão de projetos. Disponibilizamos para vocês, também está lá no ambiente virtual, esse livro. Não é a última edição, são 2 edições atrás, né? São quase 600 páginas de gerenciamento de projetos. Então, para quem efetivamente atua na área, ele é a Bíblia, né, do gestor de projetos, para que você possa, dentro as 10 áreas de atuação do gestor de projetos, seja qualidade, recursos humanos, custos, aquisições, né, você tenha informações bastante completas, sempre baseadas em casos práticos. Então, é bastante interessante, bastante importante, né? Nós vimos, então, referente ao estudo de gerenciamento de projetos, né, que o projeto ele é um esforço temporário que vai criar um produto, um serviço, né, um resultado exclusivo. E sempre temporal, tem um início e um fim, né? Então, o projeto sempre vai ter um produto final e uma duração prevista. É diferente da rotina da produção, da rotina dos serviços, da nossa rotina do dia a dia, dos nossos processos. Porque os nossos processos dentro da empresa, da organização, são contínuos. O projeto é algo específico, com um resultado diferente, com um produto único, um serviço único e um prazo estabelecido, né? As principais fases, né? Definição, definir o que está dentro do projeto e o que está fora do projeto. Planejamento, a execução, o controle e a finalização. Aqui as 10 áreas, né, de gerenciamentos de projetos, aquisições, qualidade, riscos. Vamos falar um pouquinho sobre riscos hoje, né? Gerenciamento do escopo, custos, integração do projeto, comunicações, recursos humanos, tempo e as partes interessadas. Aqui, novamente, é o mesmo escopo, né, de gerenciamento de projetos. Aqui, em especial, são os capítulos do livro, lá do manual, né, do Guia das Melhores Práticas de Gerenciamento de Projetos. Aqui já está com os capítulos, ó, o 4, o 5, o 6, o 7, já está bem certinho. E os subcapítulos, né? Então, por exemplo, lá no 4, né, onde se começa, que é o gerenciamento de integração, né? 4.1, desenvolver o termo de abertura de projetos, desenvolver o plano de gerenciamento de projetos. E lá no livro tem bem certinho, o passo a passo, bem descrito, de como que a gente executa cada um desses capítulos e subcapítulos. Tratar um pouquinho, então, hoje, na aula de hoje, sobre gerenciamento de riscos e sobre a gerência de projetos, né? Principalmente governança de projetos. Gerenciamento de riscos trata principalmente de uma análise qualitativa, quais os riscos
que podem acontecer, qual a probabilidade daquele risco acontecer, e, se caso acontecer, qual o impacto que aquele risco vai ter na entrega do teu projeto como um todo. Então, uma coisa bastante importante é que quando a gente tem vários riscos pequenos com baixa probabilidade de acontecer, o somatório a gente tem um grande risco. Então, a gente precisa, né, mapear quais são esses riscos, o que pode dar errado. Um fornecedor pode atrasar, uma etapa do projeto pode ter a qualidade com um material inferior, em determinado momento pode faltar recurso na obra por questão de fluxo de caixa. Existem vários riscos possíveis dentro da gestão de projetos. Então, é muito importante, né, fazer essa mensuração de qual a probabilidade de cada risco acontecer, qual o impacto que ele vai ter no projeto, caso aconteça, qual é o plano de contingência, o plano B, né? O que a gente vai fazer naquela situação, já tem que deixar isso planejado. Quem é o responsável por acompanhar esse risco? Qual o indicador? Como é que ele vai mensurar se aquele risco realmente está acontecendo? Vai faltar dinheiro. Como é que ele vai mensurar? Ele vai acompanhar pelo fluxo de caixa, né? E de quanto em quanto tempo ele vai monitorar esse risco? Qual é a periodicidade? Então, veja que a gerência de riscos, ela é bem completinha, né? De calcular a probabilidade, o impacto, quem é o responsável, como é que vai mensurar, qual é o plano B, o plano de contingenciamento, e de quanto em quanto tempo que vai ser feito esse acompanhamento. Sempre é importante ter um responsável, né? Se for o gestor de projetos, se for você, então você coloca lá o seu nome, daí você vai ter a periodicidade, você vai uma vez por semana, uma vez por dia, cada 2 dias, uma vez por mês, e você vai acompanhando e vai monitorando, né? Se for outras pessoas, então bota o nome do responsável dessa outra pessoa lá, né? E já deixa o plano totalmente pronto, né? Os riscos são situações potenciais que podem impedir ou dificultar a realização dos objetivos planejados. Risco, então, sempre vai ser sinônimo de incerteza, tá? Se você tem uma situação e você tem certeza que vai dar problema, então já não é mais um risco. Não é risco. Você tem certeza que vai dar problema. Não tem risco nenhum, vai dar problema. E você atua preventivamente para minimizar, para evitar, para compartilhar aquele problema. Risco sempre será sinônimo de incerteza, algo que pode ou não acontecer. Se você tem uma situação que não vai acontecer, ou que com certeza vai acontecer, não é um risco. Risco trabalha nesse meio, entre pode ou não pode acontecer, mas não se sabe ainda, naquele momento em que é feita a análise, se vai ou não vai acontecer. Então, você precisa mapear, precisa quantificar, precisa monitorar e, às vezes, já deixar previsto algum plano B ali para você minimizar esses impactos, né? E daí a gente tem algumas classificações, né? Referente ao apetite de riscos, o quanto de riscos que a gente vai aceitar, a tolerância a riscos, né? Ao grau, o volume de risco, né? E o limite de riscos, né? As medidas ao longo do nível de incerteza ou nível de impacto que uma parte que está interessada pode aceitar. Como é que a gente faz, então? Como é que é esse processo de gerência de riscos? A gente veja que a gente sempre traz para vocês processo, né? Porque a gente precisa que a gente tenha, dentro da organização, as etapas definidas. A gente precisa ter o passo a passo. A gente sempre precisa ter as listinhas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, tem que ter um processo. Aqui, nesse caso, gerência de riscos, a gente também trata com processo. Primeiro, identificação. Quais as áreas críticas e quais os riscos potenciais? Tem algumas listinhas aqui que a gente mostra para vocês para poder facilitar nessa análise de risco, né? Segundo, avaliação. A capacidade de ocorrer o risco.
impacto e probabilidade. Né? O impacto, a probabilidade daquele risco acontecer, a probabilidade de acontecer é baixa, é 2%. Beleza, ótimo. Ah, não, a probabilidade é de 60%. Opa, a probabilidade é alta. Qual o impacto? Ah, não, o impacto é pequeno, porque a gente vai atrasar ali 2 dias na obra, mas a gente consegue resolver. Contingência. Elaborar um plano para eliminar, reduzir ou dividir os riscos. É o plano B, né? A contingência é o que a gente vai fazer se atrasar a obra? O que vai fazer se aumentar os custos? O que a gente vai fazer se o material não for de boa qualidade? Ou se o profissional de determinada etapa ele não conseguir entregar dentro da qualidade necessária, né? E monitoração, acompanhar as tendências. Então, a gente precisa definir quem é o responsável e quais as métricas, como é que eu vou acompanhar aquilo, o que eu vou olhar, qual é o indicador que eu vou olhar, e qual a periodicidade, de quanto em quanto tempo para eu monitorar. Monitoração, então eu preciso do responsável, dos indicadores, as métricas, o que eu vou olhar para acompanhar essa tendência e de quanto em quanto tempo. Identificação dos riscos, né? Então eu vou olhar as áreas críticas do projeto, né? Atividade, os recursos, as premissas, as expectativas, os compromissos, as penalidades, né? Os riscos existentes. Eu vou fazer análise IC. Então eu vou pegar lá, por exemplo, eu tenho lá o meu cronograma com o meu passo a passo, né? Vamos voltar, por exemplo, lá da nossa casa, né? Estamos construindo a nossa residência lá. Então o primeiro passo, a terraplanagem, o segundo passo, a base, né? Terceiro passo, as paredes. O quarto passo, a parte de laje, depois telhado, depois eu faço reboco, faço a parte elétrica, hidráulica. Esse é o nosso passo a passo, esse é o nosso cronograma. E daí a gente vem para essa análise de risco existente, né? E se, no momento da minha terraplanagem, eu tiver chuva? Não precisa ser no dia, mas pode inclusive ser antes, né? E se eu tiver chuva antes da terraplanagem? Eu não vou poder fazer a terraplanagem, né? Porque isso fica um terreno muito ruim para se trabalhar. Então, eu já preciso prever isso. E daí, o que eu vou fazer? Eu já preciso, na hora de contratar a terraplanagem, já deixar... E se chover antes do dia da terraplanagem? Então, eu já tenho que deixar isso acertado com o cara da terraplanagem. Amigo, se no dia 10, que é para tu vir aqui, choveu 2, 3 dias antes, vamos reagendar. Nós só vamos manter o dia 10 se tiver terreno seco uns 2, 3 dias antes. Então, você já faz essa análise e se, né? E se chover antes do dia da terraplanagem? Vamos agora fazer a parte de base civil, né? E paredes. Então, eu preciso dos materiais antecipadamente, né? Então, eu preciso comprar os tijolos, cimento, cal, né? Deixar tudo já previsto. E se, quando eu for comprar, os preços tiverem subido, ou existir uma previsão de aumento de preço, alguma coisa assim, né? O que a gente vai fazer? Já vamos deixar a compra pré-agendada, com o valor travado previamente, sem efetuar o pagamento, obviamente, que a gente não deve pagar tudo 100%. Paga uma parte, dá uma entrada, né? Para deixar o valor travado, e depois, conforme a gente for solicitando, a gente vai pagando os demais, né? A gente não deve nunca antecipar essa parte de dinheiro, que é bastante complicado, né? Em matéria de serviços, quando a gente vai contratar serviço, a gente pode pagar aí até 60%, 70%, né? Antes da conclusão. Os outros 30% tem que deixar ainda uma semana, 10 dias depois, porque depois que ainda termina o serviço, ainda pode ter alguma coisa que não esteja conforme, e tu ainda tens um prazo ali de uma semana, 10 dias, né? Então, nunca se paga o serviço inteiro, né? E muito menos antecipado. Pagou o serviço antecipado, o risco de atraso, de começar com atraso, de entregar com atraso, não é mais risco, já é uma certeza. Né? Então, essa análise EC, ela é bastante importante. Pegar cada etapa do que está dentro do nosso cronograma e começar a raciocinar. EC, né? Os riscos podem ser internos, externos ou intrínsecos, né?
Impacto e probabilidade. Qual é a probabilidade daquele risco acontecer e qual é o impacto, né? E daí a gente vai ter um alto risco, um médio risco e um baixo risco, ok? Daí eu tenho aqui a seguinte questão, né? Capacidade versus necessidade, né? Quais os riscos eu posso assumir? Eu preciso saber disso, né? Quais os riscos eu não posso assumir? Quais eu quero assumir? Quais riscos eu não posso deixar de assumir, né? E aquilo que eu comentei, a sinergia, vários riscos de grau baixo em conjunto podem se tornar um alto risco. Isso é bem complicadinho. Então, quando você deixa muita ponta solta, aquele monte de ponta vai te dar dor de cabeça. Então, é bastante importante você monitorar e gerenciar, mesmo que sejam vários itens de baixo grau, para que eles não aconteçam, porque em conjunto tu vai ter um baita de um problema. Mais ou menos, o que professor... Vamos lá para a prática, né? O risco da chuva lá na terraplanagem. Ah, aconteceu, já te deu um pequeno probleminha. O risco de atraso do pedreiro, já te deu mais uma dorzinha de cabeça. Há o risco de aumentar o material de obra, né? O custo do material, já te deu mais uma dor de cabeça. O risco da qualidade do tijolo, pedido de tijolo de 8 furos veio de 6 furos, já te deu mais uma dor de cabeça. Então veja que você tem diversos riscos pequenininhos que tu vai ter que depois ficar gerenciando e correndo atrás, resolvendo o problema. E se tu não resolver, no cômputo da obra, no somatório, aquilo te dá um alto risco, um alto problema, né? E daí a gente precisa pensar, né, em plano B, em contingenciamento, né? Então nós podemos, por exemplo, evitar, né, não fazer, terceirizar, diminuir o escopo, né, eliminar as causas. Então é mais ou menos assim. A parte elétrica, eu vou fazer a parte elétrica, né? Só que eu não sou um especialista em parte elétrica. Eu sei fazer, né? Às vezes lá instalar uma tomadinha, né? Consertar um fio e outro da parte elétrica. Eu estou assumindo um risco que eu não preciso assumir. Eu posso evitar esse risco. Como é que a gente evita esse risco, né? Terceiriza. Chama um eletricista formado, competente, com NR10, né, tudo certinho, NR35, que estudou, que tem capacidade, para que tenha as máquinas, os equipamentos adequados também. Então, você terceirizar é algo bastante inteligente, contratando profissionais especialistas. Outro exemplo de evitar, né? Vamos supor que o nosso projeto é um galpão novo, ampliação da fábrica, em instalação de novas máquinas e equipamentos, para deixar as máquinas tudo certinho, tudo, né? E daí, no momento de a gente for lá e colocar, instalar as máquinas, precisa de solda, alguma coisa assim. Daí eu vou lá, já sei, vou usar o soldador que eu tenho lá na fábrica, já vou lá e já vou utilizar. Sabe aquele soldador lá da fábrica, ele está acostumado com as soldas que ele sempre faz lá, que é da rotina, que é do processo dele, ele faz bem feito, né? Dessa aqui, onde a gente está instalando as máquinas novas, já é outra máquina de solda, já é outro tipo de solda, já é outra forma, que pode não ficar adequada devido à falta de experiência e capacidade do nosso soldador. O nosso soldador lá dentro da fábrica, ele tem boa vontade, ele quer fazer, ele quer ajudar, tudo certo. Só que não é a expertise dele. Então, o que é mais fácil? Evitar. Para a gente não correr o risco de, inclusive, perder uma garantia do equipamento por uma solda mal feita, a gente evita, a gente terceiriza. Chama um especialista, né, que já conheça daquele equipamento, né? Reduzir. Atuar sobre as causas ou efeitos. Aumentar os pontos de revisão. Modularizar, dividir. Negociar penalidades e incentivos. Fazer piloto. Aumentar a qualidade dos recursos e criar um fundo de reserva. Então, veja que aqui a gente tem diversas ações, né? Então, por exemplo, aumentar os pontos de revisão. Vamos supor que, lá no nosso projeto da nossa casa, a gente contratou uma construtora. E contratamos uma construtora e largamos a mão. Não, né? A construtora vai comprar material e vai trazer os seus funcionários e vai me entregar a casa pronta, né? Beleza. Entreguei na mão de Jesus, né?
O que vai acontecer? Quando eles te entregar a casa vai estar cheia de pequenos erros, de pequenos problemas. Porque você não fez o acompanhamento. Então, aqui, ó, aumentar os pontos de revisão. O que é importante? Dia sim, o outro também. Vai lá, acompanha na obra. Né? No mínimo uma vez por semana, tem que ir lá, tem que acompanhar, tem que monitorar, tem que controlar a qualidade. Você não pode delargar. Você pode delegar. Agora, você não pode delargar. Quando tu larga, daí tu deixa para conferir só no final, não vai dar certo. Não tem como funcionar. Isso funciona para tudo na nossa vida, né? Quando a gente vai lá e deixa para comprar, eu só quero ver a nota dos meus filhos no final do ano, se ele passou de ano. Não vai funcionar, não vai dar certo. Ou tu faz um acompanhamento, né? Aumenta o ponto de revisão. Você divide, né? Você acompanha mensalmente, semanalmente, diariamente, ou o resultado lá no final vai estar aquém, estará abaixo da sua expectativa, abaixo da qualidade necessária e prevista para o projeto. Ok? E eu posso também dividir com o cliente ou usuário, fazer seguros, negociar limites e responsabilidade, repassar impactos para clientes ou usuários. Né? Então, você divide, você fazer seguro, bastante importante, né? Às vezes, você tem alguma situação, por exemplo, assim, na minha gestão de projetos, o meu projeto é o galpão com as máquinas e equipamentos novos. Porém, quando a gente for fazer o transporte dessa máquina e equipamento, a gente pode fazer um transporte sem seguro, por conta e risco nossa, do comprador. O risco é sempre do comprador. Ou eu posso fazer um seguro desse transporte para que, se der qualquer problema, e pode dar problema, o risco de acidente de trânsito, né, em rodovia, às vezes bater alguma coisa, né, arranhar e tudo mais. Então, é bastante importante, né, a questão de fazer seguros. Né? Essa é uma das opções. Ok? Então, temos que pensar em contingenciamento, é isso. Plano B. O que a gente vai fazer, né, se alguma coisa der errado? E a gente já pode antecipar, já podemos antecipar, né? E a monitoração. Estabelecer tendências, ó, criar parâmetros, projetar comportamento, definir os responsáveis para monitorar cada risco e definir a frequência de revisão para cada risco, né? De quanto em quanto tempo a gente vai acompanhar, né? Aqui tem daí a planilhinha, né? O nosso mapa aqui, bem bonitinho, ó. Riscos e contramedidas. Contramedidas, plano B, contingenciamento, né? São sinônimos, né? Do projeto de compra de uma máquina para a melhoria da produtividade da empresa. Então, ali no 2, por exemplo, ó, identificação, né? Qual é o risco? Recursos financeiros insuficientes. Avaliação, que é aquele probabilidade versus impactos. Qual a probabilidade de acontecer e qual o impacto que isso vai ter no nosso projeto. A nossa avaliação é o risco médio. Como é que a gente vai contingenciar isso? Reavaliar o custo do projeto quinzenalmente e dispor de linhas de créditos alternativas. Né? Então, veja, aqui a gente já tem um plano B, vamos reavaliar o custo, né? Sempre, a cada 15 dias. E já vamos deixar acertado algumas linhas de crédito alternativas. Opa, peraí. Eu já sei que aqui vai ter um gasto um pouquinho maior. Então, a minha casa estava lá prevista, né? Com as paredes, o telhado, elétrica, hidráulica, tinta, beleza. Né? E as janelas e portas, obviamente. Né? Só que daí a gente resolveu, não, peraí, já vamos fazer calçada em redor da casa, vamos botar muro, vamos botar grade. Tudo isso foi além do custo inicial projetado, que também é necessário, também é importante. Então, a gente já tinha que ter alguma coisa aí de linha de crédito alternativa, só que essa linha de crédito alternativa não é no dia que deu, meu Deus, aqui faltou aqui 5 mil, 10 mil, eu tenho que correr lá no banco. Não é no dia que está faltando dinheiro. Você já tem que visitar os bancos antes, já tem que negociar as linhas de crédito, já tem que fornecer a documentação,
Já deixa tudo pré-aprovado, negociado as melhores taxas, né? É que nem 13º, né? Não adianta tu chegar no dia do pagamento do 13º e sair correndo lá no gerente do banco, ele vai te meter lá uma taxa de juros absurda, né? Porque ele sabe que tu tá ele tá só esperando tu vir. Ah, o dia do pagamento, a segunda parcela é 20 de dezembro, por exemplo. Ele tá lá, só esperandinho, né? O bonito chegar dia 20 de dezembro com a corda no pescoço, né? Ele tá só esperando para meter o maior juro possível. Você tem que fazer isso antecipadamente, né? E a monitoração? Como é que a gente vai monitorar, né? Pelo fluxo de caixa, planejado e realizado. Então, eu preciso ter os lançamentos financeiros junto com o lançamento do projeto, ali, o quanto que eu gasto. Então, por exemplo, né, no meu caso particular, né, trabalho com projeto solar. Cada cliente, cada obra, a gente tem um fluxo de caixa previsto e realizado. Qual é o previsto para cada item? E qual é o realizado para cada item? Quanto a gente tem de equipamento, quanto a gente tem de material de obra, quanto a gente vai gastar de horas de instalação, quanto vai gastar de ART, que é responsabilidade técnica, de tarifa de boleto, de imposto, tudo previsto e realizado. Para a questão das linhas de crédito ali, a tal das reuniões quinzenais, né? Ele botou esse prazo, né, nesse exemplo, né? Então, veja que gerência de riscos é algo que previne muita dor de cabeça, né? Se a gente para planejar quais são os riscos, né, potenciais e já começa a fazer avaliação, fazer o plano B, o contingenciamento, definir o monitoramento, né? Qual é a tendência, qual o indicador que a gente vai olhar, quem é o responsável, qual o período, né? Tudo isso facilita muito depois na hora de a gente executar o projeto, né? Aqui na construção de uma casa, né? Nós temos um risco, que é excesso de dias chuvosos. Vou pegar um outro exemplo, né? Nós temos aqui, no nosso mestrado em Ciências Contábeis e Administração, um evento anual, que é o COGECONT, né? O nosso Congresso de Gestão e Controladoria. A gente já coloca ele numa data em que fica mais fácil a gente garantir os pousos aqui do aeroporto, porque a gente já sabe pela estatística que em torno de 25%, 26% dos dias de agosto, por exemplo, está fechado para pouso. Chove, tem neblina e tudo mais. Isso é estatística, todo ano é dessa forma, né? Então a gente foge do mês de agosto, por exemplo. Então a gente, tu vê, é uma questão de gestão de riscos, né? Porque a gente tem palestrantes e congressistas que vêm de outros estados, né, de outras cidades, que utilizam a parte do aeroporto, né? A gente já precisa planejar isso e prever. É risco. Qual o risco, né, do aeroporto estar fechado? Em agosto é maior. Então, vamos fugir desse mês, né? Na construção da nossa casa, excesso de dias chuvoso, o risco é baixo, né? O que a gente vai fazer? Programar atividades externas para a época de seca. Então, temos a nossa casa, levantamos as paredes e colocamos o telhado. Vamos fazer a parte do reboco. Ah, beleza. Lá fora está um dia de sol. Eu vou rebocar dentro ou vou rebocar fora? Dia de sol, vou rebocar fora primeiro. Para quê? No dia que tiver chuvoso, eu faço o reboco por lá dentro também. Prever risco de atraso por mau tempo no contrato e no cronograma. Então, a gente já prevê que o nosso cronograma pode atrasar um pouquinho. A gente já prevê isso no cronograma, já deixa os espaçamentinhos ali. Depois, se terminar antes, beleza, a gente ajusta o cronograma. Ótimo, terminar antes, tudo certo. Mas para não atrasar o contrato final. Em contrato, a gente também já prevê em contrato, quando a gente tem, por exemplo, no meu caso, né, energia solar. A gente, quando assina o contrato com o cliente, a gente já coloca ali os prazos bem definidos e já coloca lá uma cláusula referente a dias chuvosos, intempéries e tudo mais, que daí pode esticar um pouquinho mais, né? Então, a gente já ajusta, já faz essa previsão em cronograma e já deixa previsto em contrato também.
E o último risco aqui, para a gente dar de exemplo para vocês, né, mão de obra desqualificada. O risco é alto, né, pela avaliação que foi feita aqui. Pesquisa de mercado com antigos clientes. Então, antes de eu contratar, eu peço para ele, para quem tu fez? Para quem que você fez? Eu fiz para o João, para a Maria, para o Pedro. Beleza, me passa contato. Eu vou lá e dar uma ligadinha. Ô, João, e o pedreiro aí, como é que é? É bom? Faz certinho? Entrega no prazo? Na qualidade legal? Beleza. Faça essa verificação da qualificação da mão de obra e a monitoração vai ser o acompanhamento no local, em loco, né? Tem que ir lá e ficar acompanhando e monitorando, né? É bastante importante. Uma outra medida que pode ser feita aqui, que hoje é bem comum, é você contratar por empreitada, né? Não contratar por hora, né? Porque essa contratação por hora acaba por... às vezes o pessoal acaba gastando mais hora do que realmente deveria, né? Tem um link, tem um videozinho para vocês, tá? Como planejar o gerenciamento de riscos de acordo com o PMBOK. Tá aqui o linkzinho, né? Sempre tem esses vídeos, esses materiais complementares para vocês darem uma olhadinha. A nossa aula aqui realmente é bem curtinha, né? Esses 45 minutos. E vamos falar um pouquinho sobre o papel do gerente de projetos e a governança de projetos, né? Essa aula condensa esses dois temas, né? Gerência de riscos e gerência de projetos. Então, gerenciar o projeto, né, vem desde esse planejar, acompanhar, revisar, controlar as atividades que compõem o projeto, né? Com o objetivo de garantir principalmente qualidade, o custo e o prazo. O tripé principal é sempre esse. Falou em gestão de projetos, o gestor de projetos tem que lembrar qualidade, custos e prazo. Esses 3 itens são os mais importantes, né? Quais as características, então, que esse gestor de projetos precisa ter, né? Conhecimento e experiência coerente com a necessidade do projeto. É um projeto de... vamos abrir uma sala de vacinas no centro de Chapecó. Mas o que esse gestor de projetos entende de vacina? Então, ele tem que conhecer um pouco de vacina, tem que ter alguma formação na área, né? É bastante importante, né? Experiência estratégica e liderança, né? Para que ele possa acompanhar as equipes, né? Liderar, repassar as informações, fazer os acompanhamentos, né? Especialista na área de projetos, para tomar boas decisões. Competência e habilidade com pessoas, né? Como um bom líder de projetos, motivador, comunicador. Muito importante, talvez aqui, o mais importante aqui, comunicador. Tem que ser uma pessoa que se preocupa em repassar as informações e coletar as informações. Isso aqui é muito necessário, né? A questão do político aqui é no bom sentido, né? É de ser facilitador e político, de você conseguir negociar e, às vezes, encontrar alternativas, um meio termo, né? Para o bom andamento do projeto, né? O gestor de projetos, ele não pode fazer um planejamento, um cronograma, e aquilo se tornar uma camisa de força, né? Tem gente que daí fica muito angustiada, né? Mas está tudo fora do planejamento, tá? Aquilo vira uma agonia, uma angústia, né? E esse cara não é gestor de projeto. O gestor de projeto tem que ter um pouco de jogo de cintura. Por isso que o monitoramento, né, esse controle, ele sempre vai revisando o planejamento no decorrer do projeto, né? As melancias vão se ajeitando conforme a carroça vai andando, né? Habilidade gerencial comprovada em termos de histórico de realizações, né? Essas 5 características bastante importantes para um gerente de projetos, né? E qual que é o papel desse gestor de projetos, né? Ter em mente as prioridades da empresa, né? Então, veja que tem que estar sempre alinhado com a estratégia da empresa. A estratégia da empresa é aumentar o seu faturamento em 20%, crescendo, indo atuar numa outra região do Brasil, numa outra região que ainda não é, que a empresa ainda não atua. Só que para isso eu preciso aumentar a minha produção, eu preciso aumentar minhas compras, eu preciso aumentar a minha contratação. Então, o gestor de projetos, ele fica responsável por essa ampliação, né, da fábrica, por exemplo, né, dobrar o tamanho da fábrica.
Então, ele precisa ter em mente quais são as prioridades, qual é a estratégia da empresa, para onde a empresa está direcionando os seus esforços, para que o gestor de projetos também caminhe na mesma direção, né? Não tenha ideias pré-concebidas. Julgue as pessoas com bom senso, né? Isso é importante, né? Porque se a gente já tiver na cabeça, né, antecipadamente, a priori, né, a gente olha para aquele profissional e diz assim, pá, aquele profissional, tô vendo que ele vai fazer coisa errada, tô vendo que não vai dar certo, né? É um pré-julgamento totalmente equivocado, né? Você precisa definir quais são os padrões de qualidade, quais são os custos, quais são os prazos, né? Pegar as qualificações das pessoas e não fazer pré-julgamentos, né? Acreditar que as pessoas realmente são capazes e elas têm o potencial para que façam o serviço bem feito, né? Seja franco com colaboradores potenciais, veja se concordam com as metas do prazo. Isso aqui, essa construção coletiva, ela é muito interessante, tá? Porque sempre que tu empurra um prazo goela abaixo, aquilo desce meio quadrado, sabe? Então, tu precisa pegar o quê? Pega o cronograma, né? E senta com as pessoas que vão executar aquele cronograma, com as equipes, né? Pode ser mais de uma reunião, mais de uma conversa, e você negocia os prazos. Ó, vamos ter aqui 3 dias, tá bom, não tá bom? Ah, não, eu preciso de 4. Ah, eu preciso de 2. Então, você faz esse ajuste, faz essa negociação para que a pessoa se sinta dona, se sinta proprietária, né? Opa, peraí, o cara fez um planejamento lá, mas ele não está me empurrando goela abaixo. Ele quer, ele veio aqui, ele perguntou, ele quer que eu participe, ele quer realmente que eu faça dentro daquilo que é possível. Então, isso é bastante importante, que daí a pessoa se compromete. Quando ela participa do planejamento, ela inconscientemente, ela quer que aquilo dê certo. Tá? Então, é muito importante você revisar esse cronograma com as pessoas envolvidas, né? Monte uma equipe que aproveite as habilidades individuais, estimule críticas e peça ao crítico que ofereça alternativas. Aqui, críticas é no sentido de que você, sempre que tiver algo que está fora do padrão, fora da qualidade, do prazo, você precisa que aquilo seja apontado, que aquilo seja mostrado, que aquilo seja criticado, né? Peça a um patrocinador para comparecer ao lançamento. Isso aqui faz toda a diferença. Nosso projeto é a instalação de um sistema de gerenciamento da empresa, né? Um software de ERP, gerenciamento dos recursos empresariais, né? Então, que é um software que a empresa... Hoje a empresa, por exemplo, tem vários softwares. O RH tem o dela, a engenharia tem o dela, a produção, comercial, são tudo separadinho. Então, vem o dono da empresa, não, peraí, isso aqui não está dando muito certo, está dando muito retrabalho, muita base de dados duplicada. Vamos ter um sistema que vai permear toda a empresa, vai pegar todos os departamentos da empresa. Quando for lançar esse projeto, é fundamental que o patrocinador, que a diretoria, que os gestores, que o proprietário, faça a apresentação e diga, ó, gente, nós vamos implementar isso aqui por causa disso. Nós temos a expectativa lá na frente de trabalhar dessa forma, a gente vai ter um fluxo de processo mais redondinho, nós vamos ter uma economia aqui, vamos ter mais agilidade, vamos ter informação confiável. É muito importante que esse patrocinador faça essa palavra inicial, faça essa discussão, né? Porque senão, se simplesmente assim, o pessoal lá do RH que está implementando o sistema, né, na empresa como um todo. Porque o RH? Porque de repente, né, alguém teve a ideia de que o RH é o cara que é o gestor de pessoas que vai conversar com todo mundo. E daí ele vai lá e ele começa, gente, aqui na engenharia, o sistema de vocês agora não é mais o que vocês estão usando, é esse sistema novo aqui que vai integrar a empresa toda. A engenharia, entendeu? Não vai, aquilo meio que patina, entende? Tem que mudar os cadastros, tem que fazer diferente, é outro processo, né? Daí o gestor de RH vai lá e tenta convencer a produção, a produção, agora não é mais o sistema de vocês aqui, de PCP e tudo mais, vocês vão usar aqui o sistema da empresa como um todo, que daí a gente já calcula custo, já tem estoque, já formula preço, fica mais fácil para o comercial, ver estoque.
E a produção vai olhar e vai dizer, poxa, mas nós sempre fizemos desse jeito, por que nós vamos mudar agora? Então, é muito importante esse patrocinador comparecer no lançamento, né, e fazer essa explanação, né? Não use linguagem complexa ou jargão técnico em relatórios, tá? Você tem que, tanto na sua comunicação, quanto oral, quanto na escrita, tu tem que usar palavras de uso de linguagem comum, né? Quando você começa a usar muita abreviatura, muito termo em inglês, muito jargão técnico, isso no mínimo é deselegante, tá? No mínimo. Você tem que utilizar palavras que as pessoas entendam, né? Se você não consegue ter uma simples explicação do que é necessário, do que é preciso ser feito, é porque você mesmo ainda não entendeu, né? Então, você tem que transformar isso de uma forma, né, com palavras simples, né? Peça assinaturas para o plano, com aprovação formal. Está fazendo o lançamento, né? Ó, nós vamos aqui, né? O nosso projeto, vocês todos vão ajudar, é de duplicar o tamanho da fábrica, né? Aqui está o nosso EAP, né? O nosso termo de abertura, né? Do que a gente quer lá no final. Daí, bota uma mesinha lá e vai coletando as assinaturas de todos os presentes, né? Mostre-se entusiasmado pelo projeto, mesmo quando sob pressão. Pressão é uma constante na nossa vida, né? A gente acorda e come problema com farinha e ovo, né? Então, nós temos que sempre se mostrar bastante entusiasmados e felizes, empolgados com o projeto, né? Seja um gerente que as pessoas queiram procurar e não evitar. Então, o queiram procurar é naquele sentido de que quando alguém vem te procurar, tem que estar sempre se mostrando acessível, né? Quando você coloca uma barreira meio que invisível, né? Quando você... e as pessoas, mesmo vendo algum risco, mesmo vendo algum problema, elas vão te evitar, não vou falar, porque se eu for lá e falar, o cara vai brigar comigo, né? Vai falar alguma coisa. Não, deixa que o outro fala. Então, é importante que a gente tenha o gestor de projeto tenha essa postura mais aberta, mais de diálogo, né? De recepção e de realmente querer conversar e receber os problemas e os riscos antecipadamente, né? Procure usar construtivamente o conflito. O conflito aqui não é o conflito de briga, tá? É o conflito no sentido de ter soluções diferentes para o mesmo problema. Né? Isso são os conflitos administrativos que a gente chama, né? Então, a gente tem 2, 3 ideias diferentes para resolver o mesmo problema. Opa, temos um conflito. Então, a gente precisa fazer essa gestão desse conflito, né? Às vezes, pegar um pouco da ideia de cada um, né? E para poder resolver determinado problema. Respeite a equipe que ela o respeitará. Obviamente, isso é recíproco, é inconsciente, né? Quando você respeita a pessoa, inconscientemente ela te respeita, né? E manter a equipe motivada. Como é que a gente mantém a equipe motivada? É muito simples. Ninguém acorda às 6 horas da manhã para ir para a empresa fazer sacanagem. Todo mundo acorda de manhã, né, com a intenção de dar o seu melhor. Então, como é que a gente mantém a equipe motivada? Não desmotive as pessoas. Quando você não desmotiva, pronto, ela já vai estar automotivada, ok? E nós temos um videozinho ali sobre governança de projetos também no YouTube. Vocês podem assistir a partir dos 8 minutos e 45 segundos, né? Até a metade ali, que fala sobre a questão de governança de projetos. Nós vamos ter, né, essa governança, né, em 3 níveis, né, um operacional, um tático e um estratégico. Aqui embaixo, né, as estratégias organizacionais, as metas, a visão e a missão, onde a gente quer chegar com aquele projeto, né? Qual é o plano que a gente tem para isso. E a gestão de projetos, a governança de projetos, ela trata de você ter vários projetos em andamento e você precisa ter a governança desses diversos projetos, né? Então, veja, quando a gente tem diversos projetos em andamento, a gente precisa saber quanto que a gente tem de recurso, quando que esse recurso vai estar disponível, quem que são as pessoas,
qual o potencial, qual a experiência, qual o conhecimento. O que a gente pode assumir? Porque não adianta a gente ter 5, 6, 7 projetos e querer tocar todos os projetos de uma vez só. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente precisa conhecer os nossos recursos, conhecer as nossas capacidades, conhecer as nossas equipes e definir as prioridades de acordo com essas capacidades, né? E daí a gente tem uma gestão de recursos que a gente pode fazer, por exemplo, um mapeamento de competências. Se a gente conhecer quais são as competências hoje disponíveis nas empresas, nas pessoas que estão dentro da nossa organização, qual é o calendário de disponibilidade? Às vezes a gente pode, por exemplo, uma pessoa que trabalha em determinado setor, a gente coloca 1, 2 dias por semana para ela estar atuando no nosso projeto. E ela consegue manobrar, né? Previsibilidade orçamentária, o quanto que a gente tem de disponível para poder implementar nos projetos, né? Ou de crédito, de financiamento. Às vezes não tem o dinheiro em si, né? Mas a gente tem a disponibilidade de crédito, né? Só que disponibilidade de crédito é interessante porque, assim, quando a empresa tem uma determinada capacidade de financiamento, quando você faz um determinado financiamento, você está utilizando aquele limite, aquela capacidade de financiamento. Então, tem que ser muito cuidadoso e analítico, né? Em quais projetos a gente vai direcionar recurso, né? Mesmo que seja financiado, porque o financiamento também tem limite, né? E os planos diretores, que são os planos táticos, né? Certo, amigos? Essa é basicamente a nossa aula de hoje, né? Muito importante, né? Vocês acompanharem online, lá pelo ambiente virtual de aprendizagem. Lá nós temos as datas, não deixem para o último dia, façam as atividades, porque elas contam, além de nota, elas contam frequência também. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigado pela atenção, bons estudos, e a gente fica à disposição de vocês. Até mais, tchau, tchau.